Durante uma viagem aérea, um jovem profissional chamado John Lennon se recusou a oferecer o seu lugar na primeira classe para uma senhora idosa que passou mal durante o voo. No dia seguinte, ao entrar na sala do seu chefe, ele ficou imobilizado de surpresa ao ficar cara a cara novamente com a mesma idosa. Lennon estava estressado, ansioso para entrar no avião, ligar seu laptop e começar a trabalhar. A fila estava se movendo lentamente, o que o deixava mais estressado, e a cada 3 minutos ele verificava o relógio em seu pulso, expressando sua irritação. Ele havia comprado um bilhete de primeira classe para ter a possibilidade de trabalhar durante o voo e evitar problemas no embarque. Então, a fila parou por alguns instantes e Lennon não hesitou em demonstrar sua insatisfação em voz alta. Será que os passageiros da classe VIP também precisam ficar na fila? Ele questionou alto o suficiente para que todos ao redor ouvissem. Finalmente, chegou a vez de Lennon. Ele entrou no avião e dirigiu-se imediatamente para sua poltrona na primeira classe, evitando qualquer contato visual com os outros passageiros. Ao sentar-se, ele olhou ao redor e sentiu alívio ao perceber que não havia crianças próximas. Ele relaxou na poltrona confortável, esticou as pernas e decidiu aproveitar ao máximo as regalias que achava merecer por estar na primeira classe. Assim que o avião decolou, o jovem empresário abriu o laptop e começou a trabalhar, contente por ter tranquilidade e ninguém para perturbar suas tarefas. No entanto, menos de 1 hora após a decolagem, o piloto anunciou que enfrentaria uma turbulência. Em questão de minutos, a aeronave começou a sacudir, assustando alguns passageiros. Lennon tentou não se deixar abalar e continuou seu trabalho com indiferença. Quando a turbulência acabou e o aviso de afivelar o cinto se apagou, os passageiros mais nervosos suspiraram aliviados. Alguns murmurinhos surgiram entre eles, e uma aeromoça correu para o fundo do avião. Lennon não se importou em saber o que estava acontecendo. Para ele, era problema dos outros. Aceitou uma taça de vinho e continuou digitando. Ele estava finalizando uma planilha de negócios importante e desejava enviá-la ao seu chefe antes do pouso. Lennon havia trabalhado duro nos últimos meses e viajar na classe executiva representava seu sucesso. Era a primeira vez que experimentava o assento mais caro e luxuoso da aeronave. Mas se tudo desse certo com a negociação em que estava envolvido, seria o primeiro de muitos. Essa viagem era crucial para seu futuro e uma oportunidade única para alcançar o estilo de vida que tanto almejava. No entanto, sua atenção foi bruscamente desviada quando uma comissária de bordo se aproximou dele acompanhada de uma senhora idosa, com dificuldades para respirar. A comissária explicou que a senhora se sentiu mal devido à turbulência e perguntou se Lennon poderia trocar de lugar com ela na classe econômica. Dessa forma, esperavam que a doce idosinha se recuperasse do susto mais rapidamente e também tivesse mais conforto pelo resto do trajeto. Lennon estava decidido a manter a tranquilidade que desfrutava ali a todo custo. Não, isso não está certo, exclamou ele de forma brusca. Eu paguei muito caro por esse assento e estou trabalhando. Não vou conseguir me concentrar com outras pessoas ao meu lado. E se uma criança começar a gritar ou vomitar em cima de mim? Perguntou ele. A senhora lutava para se manter de pé, apoiando-se na poltrona ao lado de Lennon. Ele considerou, por um breve momento, retirar o braço dela do assento, mas preferiu não tocar lá. A aeromoça ficou surpresa com a falta de empatia de Lennon, mas tentou explicar novamente a importância da troca de assento. Para o bem-estar da senhora, ela argumentou que a senhora precisava de mais conforto por questão de saúde. Talvez seja só por alguns minutos e ela melhore de vez, disse a comissária. No entanto, Lennon não quis nem considerar a proposta. Porque eu? Tem outras pessoas na classe executiva. Você sabe quanto vale a minha hora de trabalho? Disse Lennon, levantando o dedo. Eu não posso perder nem um minuto. Agora, por favor, veja se outros passageiros querem trocar de lugar com essa idosa, porque eu não vou abrir mão da minha produtividade. Do outro lado do corredor, um homem que ouvia toda a discussão se levantou e ofereceu o braço para a senhora, convidando-a a ocupar o seu lugar na primeira classe. Com um sorriso de gratidão,
A senhora aceitou o gesto gentil e se acomodou no assento. Ela ainda tossia e tinha a respiração pesada. Lennon, por sua vez, simplesmente revirou os olhos e voltou para seu notebook, demonstrando total indiferença. Ele passou a hora restante do voo terminando a importante planilha para seu chefe, mostrando-se ansioso e irritado enquanto digitava com força. Mas estava tão determinado a fazer da viagem um ambiente produtivo que não parou um minuto sequer para observar as nuvens pela janela. Quando o avião pousou em Minneapolis, sua mente estava repleta de questionamentos sobre aquela negociação. Ele não conseguia entender por que os sócios da empresa estavam tão resistentes em ver os benefícios que aquele acordo traria. Por que eles não aceitam? Talvez não sejam tão inteligentes quanto pensam que são, murmurou Lennon, enquanto finalmente desligava o computador. Ao desembarcar e atravessar o corredor do aeroporto, Lennon ficou surpreso ao avistar seu chefe, William, parado na área de desembarque. Uma onda de pânico dominou o coração de Lennon. Por que seu chefe estava ali? Será que um dos parceiros de negócios havia entrado em contato diretamente com William para reclamar da planilha que ele tinha se esforçado tanto para enviar? O que poderia ter acontecido de tão sério que fez seu chefe sair de casa e ir recebê-lo no aeroporto? Lennon caminhava até ele suando frio. Estava a poucos metros quando percebeu que William estava de olho não nele, mas em alguém que vinha atrás dele. Quando Lennon se virou, viu a senhora, que tinha passado mal no avião horas antes. William se aproximou da senhora e a abraçou calorosamente, deixando Lennon totalmente confuso e surpreso. Observando a cena, ele ouviu seu chefe chamá-la de mãe. Uma sensação de desconforto tomou conta de Lennon. Desejando sair dali o mais rápido possível, William o reconheceu e o acenou, chamando-o para se aproximar. A senhora parecia estar muito melhor agora, sem tossir e respirando normalmente. Sua postura melhorou, embora ainda parecesse cansada. Quando William tentou apresentar o funcionário à sua mãe, ela deixou claro que não estava disposta a conhecer ninguém naquele momento e só queria ir para casa. Apesar de não entender a frieza de sua mãe, William decidiu não dar muita importância naquele momento, imaginando que ela devia estar cansada. Lennon sentiu como se um peso tivesse sido aliviado e deu um breve aceno de despedida antes de se afastar. Ele acreditou que nunca mais veria a mãe de seu chefe, mas estava completamente enganado. Mais tarde, quando já estava na cama pronto para dormir, Lennon recebeu uma mensagem de voz de seu chefe, desculpando-se por mandar mensagem àquela hora e mencionando problemas não resolvidos no contrato. Lennon respondeu prontamente, aliviado por William não ter mencionado a mãe na conversa. No dia seguinte, no escritório, Lennon foi surpreendido novamente ao encontrar a senhora, a mãe de William. A situação ficou tensa, pois não esperava vê-la ali tão cedo. Mas logo William explicou que sua mãe, Agnes, era uma excelente negociadora e que ela ajudaria a convencer os parceiros indecisos. Lennon sentiu o coração acelerar e engoliu em seco. Ele disfarçou suas emoções, mostrando-se ansioso para trabalhar com Agnes. Quando se virou para encará-la, sentiu o olhar dela analisando-o de cima a baixo, com as sobrancelhas arqueadas. Sim, tenho certeza de que vamos nos dar bem, ela disse, enquanto saía do escritório de seu filho. Naquele momento, Lennon sentiu como se seu mundo tivesse diminuído. Finalmente, ele compreendeu o motivo pelo qual Agnes não havia mencionado seu comportamento no avião para William. Era claro que ela mesma pretendia puni-lo, sem precisar delegar essa responsabilidade ao filho. Talvez estivesse até planejando sabotá-lo de alguma forma. Mas agora era tarde demais. Lennon teria que enfrentar essa situação e suas consequências em um silêncio desconcertante. Lennon e Agnes seguiram para a sala de reuniões. Cada passo era carregado de tensão, deixando Lennon extremamente inquieto. Ao chegarem, William já os aguardava. Lennon pusou uma cadeira para que a senhora pudesse se sentar, e ela agradeceu mantendo a voz contida, indo direto para o trabalho. Agnes quis revisar a apresentação e as planilhas feitas por Lennon, que concordou em ter seu trabalho avaliado por ela. Sentada à sua frente, Agnes leu tudo com atenção, sem parecer piscar ou fazer qualquer ruído.
Lennon começou a defender seu trabalho, mas foi interrompido por Agnes, que fez perguntas detalhadas sobre finanças e planejamento, aspectos que não constavam na proposta. Por um instante, Lennon sentiu-se despreparado diante das observações da mulher. Ele havia ignorado aqueles detalhes, enquanto Agnes, a fundadora da empresa, insistia que eram de extrema importância. Calmamente, ela apontou como Lennon havia ficado tão focado nos números da planilha e negligenciou o plano de negócios. Aquilo abalou Lennon, fazendo questionar suas ações e decisões. Ele estava lutando para aceitar o atrevimento de Agnes em chamar seu trabalho de descuidado. Parecia que aquela senhora estava determinada a sabotar todo o seu esforço bem diante de seu chefe. Em meio a esses pensamentos, Lennon chegou a imaginar que nunca mais voaria de primeira classe novamente. No entanto, Agnes propôs que eles seguissem seu plano e fizessem as alterações necessárias para salvar a negociação. Lennon, carregando sua voz de sarcasmo, respondeu que não havia problema. Afinal, ela era a especialista, certo? Agnes virou-se com um olhar duro, parecendo prestes a dizer algo. Mas antes que qualquer palavra escapasse, ela se afastou em total silêncio, concordando em se reunir novamente no dia seguinte. Aquela noite em casa, as palavras afiadas de Agnes ecoavam na cabeça de Lennon. Ele se perguntava qual seria o próximo plano maluco daquela mulher. O que será que essa senhora vai inventar agora? Será que ela vai me demitir? Pensou com preocupação. No dia seguinte, Agnes revelou seu plano a Lennon e o conteúdo surpreendeu. "Isso é absurdo!" exclamou, incapaz de acreditar que aquela estratégia pudesse convencer os parceiros. Preocupado, Lennon considerava que essa abordagem poderia ser vista como uma tentativa desesperada de agradá-los e garantir o acordo. Agnes inclinou-se para a frente em sua cadeira, olhando com seriedade Lennon. "Mesmo nos negócios, as pessoas esperam um pouco de humanidade", disse com calma. Lennon sentiu que suas palavras eram uma indireta pelo que havia acontecido no avião. Ela explicou que a empresa precisava demonstrar que se importava com o relacionamento comercial e entendia as preocupações dos parceiros. Lennon ouvia atentamente, mas sua insatisfação com o plano de Agnes permanecia. No fundo, ele acreditava que ela buscava uma forma de vingança. No entanto, confrontá-la diretamente seria arriscado, pois a chance de a confusão no voo vir à tona e William descobrir tudo era grande. Ele poderia perder não apenas a negociação, mas também seu emprego. Sem escolha, Lennon concordou com Agnes, mesmo que não estivesse totalmente convencido. Ele sabia que não tinha muitas alternativas e, caso o plano falhasse, poderia se eximir da responsabilidade, culpando-a. Porém, não podia fracassar, pois aquela negociação era seu projeto desde o início. Não queria que tudo desse errado, por causa de uma rixa com uma pessoa idosa. Lennon decidiu, então, agir por conta própria em segredo, fazendo as coisas do seu jeito e ignorando as sugestões de Agnes. Ele estava determinado a provar que seus métodos estavam certos, acreditando que ela tramava uma vingança contra ele. Lennon solicitou uma reunião com os parceiros e sócios da empresa para apresentar sua solução na sexta-feira daquela semana. Durante a reunião, estava nervoso, mas determinado a expor sua abordagem com entusiasmo, atraindo a atenção de todos. Agnes, por sua vez, exibia uma expressão amarga, percebendo que Lennon ignorou completamente suas sugestões. William queria interrompê-lo, mas era tarde demais para evitar a situação, o que demonstraria falta de liderança. Mesmo quando Agnes tentou corrigir algumas informações, Lennon a cortou rapidamente, mostrando firmeza em suas convicções. A tensão na sala aumentava a cada minuto e os presentes pareciam confusos com a discussão. William estava surpreso com a atitude arrogante de Lennon. A negociação estava desmoronando diante de seus olhos. Após a reunião, os sócios deixaram claro que não confiavam naquela abordagem e não entendiam como o plano poderia funcionar. Um dos maiores acionistas mencionou que seria melhor desistir da negociação. Lennon entrou em desespero ao perceber o tamanho do estrago que havia causado. Sabia que precisava se explicar ao chefe, mas William não quis conversa naquele momento, pedindo para Lennon descansar durante o fim de semana. Na segunda-feira,
Lennon foi chamado à sala do chefe. O ar estava tenso, e ele sentiu um aperto no estômago. William entregou-lhe uma folha de papel e, ao lê-la, seus olhos se arregalaram. O documento mostrava que a proposta havia sido aceita, e o grande negócio seria fechado. Lennon não conseguiu conter sua empolgação e começou a tropeçar nas palavras. Oh, eu sabia. Certo, eu estava certo. Não estava. Me desculpe, chefe, mas sua mãe tentou sabotar esse negócio. Ela tentou, mas eu consegui salvar a empresa. As ideias dela eram completamente ultrapassadas. Eu sabia que os parceiros se importariam com os números. Números não mentem. Nesse momento, Agnes pigarreou atrás dele. Ela havia entrado na sala momentos antes e ouvido tudo, sem demonstrar qualquer constrangimento. Lennon sorriu para Agnes e disse que seu plano de negócio era melhor e que ela deveria admitir isso. Cansada daquela ladainha, Agnes interrompeu o funcionário. Acho que você não leu direito o e-mail, meu jovem. Foi então que Lennon pegou o papel novamente e leu com mais atenção, percebendo que a proposta formulada por ele havia sido rejeitada. Mas graças aos pedidos de Agnes, os parceiros concordaram em avaliar uma segunda proposta. A abordagem de Agnes nesta nova proposta agradou aos sócios e aos parceiros do negócio, e o negócio foi salvo. Lennon engoliu todas as suas risadas. Não tinha palavras. William permaneceu em silêncio por um momento, observando o funcionário pensativo. Ele sabia que Lennon sempre foi muito esforçado, mas suas ações impulsivas e sem visão colocaram William, os sócios e o futuro da empresa em uma situação complicada. Acho que você sabe o que significa tudo isso, não é, Lennon? Você não seguiu o plano combinado, desrespeitando uma ordem direta minha. Teríamos perdido um contrato milionário por causa de seu ego inflado. Eu não tenho como mantê-lo na empresa, infelizmente, disse William, sem se alterar. A idosa então disse a Lennon que nunca mencionou uma única palavra sobre o que aconteceu durante o voo para seu filho. Você é inteiramente responsável por sua demissão, Lennon. Eu poderia lhe desejar boa sorte na busca por um novo emprego, mas antes eu buscaria evoluir como ser humano. Trate os outros com respeito. Isso lhe fará bem na vida e nos negócios, disse a Janice. WILL e a Amy ficou sem entender nada com a conversa entre sua mãe e Lennon. Ele desejava entender o que Agnes estava insinuando, mas ela habilmente mudou de assunto, direcionando a atenção de seu filho para algo mais importante: comemorar o sucesso do negócio em um bom restaurante. Enquanto Agnes e William se levantavam para sair, Lennon permanecia sentado, com o olhar baixo, refletindo sobre os erros que o levaram àquela situação. William parou em frente ao funcionário e agradeceu pelo empenho demonstrado durante aqueles meses na empresa. Espero que nossos caminhos se cruzem novamente. Quando você estiver mais maduro, talvez possamos trabalhar juntos de novo. Eu acredito em segundas chances. Minha mãe me ensinou isso. Boa sorte, disse William, abraçando sua mãe antes de sair da sala. Enquanto os risos e as comemorações do resto da equipe preenchiam o ambiente com a notícia do negócio fechado, Lennon ouvia alegremente. Graças a Agnes, todos sairiam naquela noite para comemorar o êxito alcançado. E então, você gostou dessa história? Se sim, peço por favor que se inscreva no canal e curta o vídeo. Isso ajuda essa história a chegar em mais pessoas. E esse outro vídeo que está aparecendo na tela agora provavelmente irá te emocionar também. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.